Mas, se na igreja nem todos caminham pela mesma via, todos são chamados à santidade e têm igualmente a mesma fé pela justiça de Deus. Olha que interessante aqui para nós alimentarmos ainda mais a nossa fé. Se não é a mesma via, e nós bem sabemos, né? Temos aí várias vias que a igreja nos propõe para chegarmos ao caminho que é Jesus. Ele é o único caminho. Algo nós temos em comum. Dentro dessa diversidade, a igreja que nos chama, que nos convida a vivermos a santidade. E se é por certo, diz o Papa, que alguns, por vontade de Cristo, são constituídos para os demais como doutores, administradores dos mistérios e pastores, reina, afinal, entre todos, verdadeira igualdade no que respeita à dignidade e ação comum do conjunto dos fiéis para a edificação do corpo de Cristo. Olha só, então, se existe aí, então, uma busca comum pela santidade e todos querem viver essa vontade de Cristo, existem as diferentes funções. Doutores, vamos entender aqui como aqueles que têm uma facilidade e até, de repente, se dedicam ao estudo das coisas de Deus, a partir da filosofia, a partir da teologia, a partir da Sagrada Escritura. São doutores. E quantos que a igreja declarou como doutores dentro da sua história? Sacerdotes, religiosos e também leigos. Também administradores dos mistérios e pastores. Que são os administradores dos mistérios? Mistérios são os sacramentos, aquilo que Deus realiza em nós. Quem são esses administradores? Também pastores, aqueles que conduzem. Reina também uma verdadeira igualdade no que respeita à dignidade desta ação comum, conjunta dos fiéis para a edificação deste reino de Deus. O Papa continua assim ainda dizendo: a distinção que o Senhor estabeleceu entre os ministros sagrados e o restante do povo de Deus implica união, pois os pastores e os fiéis estão vinculados entre si por uma relação mútua. Os pastores da igreja, seguindo o exemplo do Senhor, estejam ao serviço uns dos outros e dos fiéis. Olha só, por mais que exista então, como nós já falamos aqui em outras ocasiões, diferentes funções e serviços, diferentes ministérios, todos devem estar uns a serviço dos outros. Porque foi isso que Jesus nos pediu. Se eu, que sou mestre e Senhor, lavei os vossos pés, também vós lavais os pés uns dos outros. Maior é aquele que serve. Se eu sirvo, vocês também devem servir. É o convite de Jesus. E estes, por sua vez, diz o Papa, prestem de boa vontade colaboração aos pastores e doutores. Assim, na variedade, todos dão testemunho da admirável unidade do corpo de Cristo. Todos vão dar testemunho dessa unidade, pois a própria diversidade de graças, de ministérios e de funções agrupa na unidade os filhos de Deus, já que um só e o mesmo Espírito é o que opera todas estas coisas. Por isso, diz o Papa ainda complementando, se os leigos, por uma designação divina, têm a Cristo como irmão, ele, que sendo o Senhor de todos, veio não para ser servido, mas para servir, tem igualmente como irmãos aqueles que, constituídos no sagrado ministério, ensinando, santificando e governando por autoridade de Cristo. Esses apacentam a família de Deus de tal modo que todos cheguem a cumprir o preceito novo da caridade. Tudo isto está a serviço do quê? Deste preceito novo da caridade. Não adianta nada eu ser um expert em Sagrada Escritura. Não adianta ser um grande doutor das ciências, do conhecimento, ter aí uma infinidade de, vamos dizer assim, uma gama, né, de conhecimento em vários assuntos, se eu não vivo o preceito que Jesus nos deixou, que é o da caridade. A este propósito, o Papa nos lembra que, com tanto acerto, dizia Santo Agostinho: se me aterra o ser para vós, consola-me o estar convosco. Para vós sou bispo, convosco sou cristão. Aquele é o nome do ofício, este o da graça. Aquele o do perigo, este o da salvação.
Veja só que bonita essa frase de Agostinho, e aqui nós podemos destrinchar um pouquinho. Primeiro ele fala a terra, o ser para vós. O ser, aqui no caso de Agostinho, como bispo. Mas o estar convosco é o consolo. Se por um lado vem este temor, este medo do ser, por outro lado, o que consola é estar com as pessoas. Para vós eu sou bispo, mas convosco sou cristão. É aí que é a grande diferença. Para vós, bispo, é a minha função, é o meu ofício, mas convosco, a minha vivência é ser cristão. Pelo batismo todos somos cristãos. Aquele é o nome do ofício, esse é o da graça. Ser cristão é o nome da graça. E agora, o trabalho é o ser bispo, né? Aquele do perigo, esse da salvação. Bonito isso, né? Acompanharmos também este raciocínio de Santo Agostinho, nos ajudando a compreender e entender a nossa missão de leigos dentro da diversidade.